Finalmente fiz a primeira cutscene aqui do nosso jogo, do nosso nanogame, e eu fiquei surpreso o quão fácil e simples é fazer uma cutscene aqui na Unreal Engine. Veja comigo todo o processo logo depois da vinheta. Eu vou resumir que cutscene praticamente é uma edição de vídeo aqui dentro. Você tem exatamente uma timeline, assim como você tem para qualquer editor de vídeo padrão aí, e isso facilita muito as coisas, muito mesmo. Bom, a primeira coisa que você tem que entender é que aqui dentro da engine, isso tudo chama sequencing. E para começar a criar sua primeira cutscene, primeiramente você adiciona uma sequência de nível. Aqui em cima você clica no sequência de nível e boa, já adicionou. Daí eu criei uma pastinha chamada cutscenes para poder facilitar a organização. Pensei o seguinte, falei, meu, preciso criar uma sequência que mostra ali um pouco da paisagem, enquanto, sei lá, toca uma musiquinha meio épica, tem uma narração de fundo que a gente vai fazer mais pra frente, mas essa é a minha ideia. Eu pensei que deveria durar ali, sei lá, uns 20 segundos mais ou menos, pra poder dar tempo de contar alguma história ali, de dar uma introduzida. No meu caso, então, fui com isso na mente. Pô, então assim que você adiciona, já abre a sequência dentro de um editor. E esse editor chama Sequencer, na verdade. E aí o que acontece? Bom, você já criou aqui, só que agora a gente precisa de fato dar os nossos takes, né? Tirar os nossos takes para poder passar exatamente por onde a gente quer. Isso é muito simples também. Praticamente tem que fazer o seguinte: você tem que posicionar uma câmera e ir movimentando ela ao longo do seu mapa. Qual câmera você tem que adicionar? Uma Cine Camera Actor. Então, essa Cine Camera Actor, ela vai facilitar, dá pra ser uma câmera Actor também, pelo que eu vi, mas o Cine Camera Actor, ele tem mais recurso, né? Ela parece ser um pouco mais robusta. Eu adicionei essa daqui pra poder facilitar. E aí é o seguinte, assim que eu adicionei a câmera Actor, eu vou posicionar ela inicialmente pra onde eu quero. E aí o que eu vou fazer? Praticamente eu vou arrastar o Cine Camera Actor pra dentro da nossa cutscene, o nosso sequencer, no caso. Então, arrastando pra dentro, você vai ver que vai surgir já ela dentro da timeline em algumas opções. Bom, eu não sei o quão habituado você está com esse mecanismo, talvez se você já mexeu no CapCut você já tenha visto uma coisa parecida, mas quando a gente quer animar alguma coisa, a gente trabalha com keyframes. Isso é uma coisa que eu já sabia, porque quando eu tô editando meus vídeos aqui pro canal, eu uso bastante esse recurso, então às vezes um zoom que eu faço na câmera, às vezes uma imagem passando e tudo mais, eu já tô acostumado com isso, então foi mais fácil de entender. Só que aqui dentro, a gente vai fazer exatamente isso. Praticamente, você dá um clique no ponto inicial, né, onde você quer começar a sua câmera, dá um cliquezinho nesse losango que tem, né, dentro da edição, e ele vai criar o seu primeiro keyframe. Então você criando o seu primeiro keyframe, no nosso caso eu quero movimentar 3 eixos, né, X, Y, Z, então eu cliquei o Camera Component e cliquei no keyframe ali no ponto 0, global, que ele já cria para os 3. E aí você vai, basicamente, você arrasta a sua timeline, né, seu marcador, clica para adicionar outro keyframe e boa, e já deu certo. Aí você dá um play, você vê como é que fica e você vai ajustando o tempo, vai ajustando posição e tal, conforme você quer. É simplesmente isso, velho. É simplesmente isso, mano. Essa é a parte principal, né? A parte principal de você criar uma cutscene é essa. Adicionei então mais 2 sequences aqui, mais 2 cutscenes. Fiz mais alguns takes ali de onde eu queria. Como que eu faço pra juntar tudo, né? Tipo, finalizou um trecho da cutscene e já começa o outro. Como que eu faço isso? A forma mais simples que eu fiz, né? Porque eu estou aprendendo, foi ter criado um novo sequence, né? Então, assim como a gente criou os 3, a gente criou mais um aqui e chamamos de Master Sequence. Nesse Master Sequence, a gente simplesmente arrasta os 3 sequences, né? As 3 cutscenes, os 3 trechos da cutscene pra timeline dele. E aí, você colocando os 3, você edita como se fosse um vídeo mesmo. Acabou uma filmagem ali, você começa a outra e já era. Acabou. O que é mais importante aqui, tá? Existem 2 formas você conseguir, assim que começar o jogo, rodar a cutscene e depois ir pro seu personagem. A primeira forma é você dar um autoplay, tocar automaticamente. O que eu fiz pra testar, só pra ver como é que ficava, ver direitinho, ajustar posicionamentos, ajustar a timeline da sequenciador master ali. Assim, eu perco o controle, né? Pô, eu quero exatamente ditar
tudo que vai acontecer desde começar a animação de cutscene até terminar a animação. Então, por exemplo, uma coisa que eu queria controlar é que durante a cutscene eu não quero ficar controlando o meu personagem, eu quero que ele fique bloqueado, para input. A gente já viu que existe a função, né, disable input, etc. Só que, pô, como que eu vou chamar isso exatamente quando a cutscene começar e quando a cutscene terminar? Esse autoplay, a gente tira um pouco do nosso controle, isso não é bom, tá? Eu quero saber exatamente quando ela começa, quando ela termina e o que eu quero fazer durante isso, porque eu posso fazer outras coisas. Sei lá, eu posso rodar uma animação durante a cutscene, tocar uma animação lá no fundo do mapa, quero ter esse controle. Como que eu faço isso? Praticamente, o que eu vou ter que fazer é acessar o meu level blueprint, tá? Por quê? Porque minha cutscene ela vai estar no escopo do nível. Então lá eu quero controlar as coisas que vão acontecer com o meu personagem e com ela. Imagino que aqui seja o melhor lugar, né? Por isso que eu acabei fazendo aqui. Então esse aqui é o melhor lugar, aparentemente, para poder controlar essas animações. Então a primeira coisa que eu quero é dar um delayzinho. Esse delay eu tô pensando em tirar. Acabei fazendo outras coisas, esqueci de voltar nisso, mas eu deixei aqui, mas eu quero tirar. Depois que esse delay acaba, eu quero desabilitar o input do usuário. E aí, de alguma forma, eu preciso acessar o meu level sequence player para poder começar a animação e depois eu quero saber quando ela acabou para eu conseguir tomar uma decisão de novo, que é habilitar o input do usuário ou rodar uma animação. O que eu tenho que fazer é eu, de alguma forma, pegar essa instância, né, do nosso master sequence, chamar um evento, uma função para tocar, que é o play. Depois disso, eu vou desabilitar o input do usuário, né? Isso tudo é muito rápido, né? É quase que ao mesmo tempo. Talvez o play venha até depois do disable input, tá? Para evitar bug, etc. Tô pensando nisso ainda. E aí, depois disso, eu crio esse level sequence player para poder, posteriormente, tomar novas decisões. Existe um evento já mapeado, tá? Dá até para linkar direto aqui o master sequence e o sequence player direto nele. Mas o bind event to onFinish é um método nativo já da própria engine. Então esse evento, ele é um evento que já faz essa checagem pra gente, né? O que acontece? Se você reparar, eu tô já tentando chamar o enable input. Por que isso não funcionou? Porque se você perceber, existe uma função de callback aqui chamada event. Eu não sabia, mas esse event ele é obrigatório ser criado aqui. E é a partir desse event que eu criar, no meu caso eu vou criar um evento customizado, e é a partir dele que eu tenho que chamar o enable input. Então eu vou chamar ele de onFinished cutscene, e assim que acabar eu quero habilitar o input. Pô, isso aqui já é suficiente para travar o meu input. Muito tranquilo, né? Só que aí eu queria fazer mais uma coisa. Se você reparar, existe uma animação de start desse player já do Gideon, porque eu queria que ela tocasse num momento específico. Eu queria que assim que a câmera aparecesse, mostrasse ele a primeira vez, rodasse essa animação. Como que eu faço isso? Tem duas formas. Eu posso fazer isso quando finalizar a minha cutscene, aí eu poderia mudar a cutscene pra finalizar exatamente no ponto e estaria mostrando ele pela primeira vez. Só que no meu caso, a cutscene ela passa um pouquinho, dá uma volta nele e depois vai fechando na câmera ali e vai já liberar pra jogar. E aí eu queria fazer o seguinte, quando eu saísse de trás da pedra ali, ele tocasse a cutscene de entrada. Como que a gente faz? Você lembra do notification que eu cheguei a comentar no vídeo anterior? Só passei por cima dele. Na animação, se você reparar, existe uma coisa chamada Event Track, que é muito parecido com Notification. E como que eu adiciono isso? Primeiramente, eu clico em adicionar e você vai ver que ele tem evento. Nessa faixa de eventos tem um acionar, e aí você coloca ele certinho, né? E assim que você clicar em acionar, ele vai liberar uma nova faixa lá embaixo, você só arrasta pra onde você quer que a animação comece, adiciona um keyframe como se fosse um de animação mesmo, né? Uma vez que você clicou, você vai em propriedades e criar novo endpoint. Quando você cria um novo endpoint, você vê que ele já abre um tal de Director Blueprint, né? Master Sequence Director Blueprint com um custom event já criado. O que eu tive que fazer? Praticamente criar um init animation e eu simplesmente chamei a minha animação aqui. Então eu queria chamar a animação, né? Lógico, né? Aquelas referências todas que a gente tá acostumado, de pegar a referência do character. Mas só isso. Aí eu chamei a animação de start e já era. É só isso. Eu me perdi um pouco durante meu estudo, porque eu pensava que eu tinha que chamar isso daqui e em algum lugar eu tinha que linkar. Mas na verdade a lógica toda tá aqui dentro, mano. Cara, é muito bem separada a responsabilidade na Unreal Engine. Sério mesmo. Então eu pensei que eu tinha que fazer algum link, ou de alguma forma chamar isso, sei lá, no meu level blueprint chamar isso, no meu blueprint, nada. Zero dor de cabeça. Clicou aqui no evento, rodou a animação aqui dentro no momento que você já colocou, já era, acabou. Ele vai tocar a animação e pô, eu até cheguei a mexer, eu voltei lá no level blueprint, mexi, eu falei, caraca, não tô entendendo, mano. Mas simplesmente ele não tinha rodado na primeira vez que eu fiz, né, por isso que eu fui mexer.
Eu tinha configurado errado só, né? Eu tinha esquecido de colocar a referência do mesh. Só isso. Então assim que eu coloquei a referência do mesh, ele foi 0 bala e show. Bom demais. Como eu acabei mexendo no Event Track, eu achei muito parecido com Notifications, eu falei assim, meu, eu vou aproveitar aqui pra tentar adicionar uma animaçãozinha extra. Então eu abri aqui a montagem do Level Start e você repara que ele fazia aquele movimento com a mão, só que não saía nada. Eu falei, meu, eu vou tentar adicionar uma notificação pra ele poder colocar uma partícula. Só que quando eu abri, ele já tava essa notificação. Então quem criou esse montagem já tinha criado ele todo com isso. Eu simplesmente não tinha adicionado a animação que eu queria. Então como que eu faço para adicionar? Basicamente aqui no menu da direita, quando você clica, né, no losango do Play Particle Effect, ele vai abrir a aba de detalhes. E aí no Particle System, você consegue escolher a animação que você quer. E aí quando você escolhe a animação, você simplesmente tem que colocar qual posição que você vai querer. Então o eixo X, Y, Z, você só coloca ali o offset dela e já era. E aí o resultado é aquele que você tinha visto o spoiler já no vídeo anterior, que é esse aí da partícula funcionando legalzinho, dando super bom aqui no nosso nanogame. Me diz aí o que você achou desse esquema de cutscenes aqui na Unreal Engine. Você sabia que era assim? Você esperava que fosse mais complexo, mais complicado? Conta aqui nos comentários também o que você está achando dessa série, se está curtindo, se você está criando um projeto junto comigo aí também, eu quero saber. Eu espero que você tenha curtido mais esse vídeo. Vejo você no próximo. Se você não é inscrito ou inscrita, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para não perder os novos episódios e outros vídeos que eu faço também de jogo. Então se você curte o universo game, se inscreva aí para não perder nada. Vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!